informação, você sabe os livros da Bíblia, você é alguém que está aqui, sabe cantar os hinos, desfruta de uma certa amizade com o pastor, a pastora, os irmãos e irmãs aqui, mas você usa o artifício do doutor da lei, mantém as pessoas longe de você e mantém até Deus a uma certa distância, porque você conhece de Deus. Se te perguntar os mandamentos, você sabe. Se te perguntares quais são os teus deveres como cristão, você sabe. O problema é que há uma certa distância que você se mantém, assim como o doutor da lei, para que você não seja realmente reconhecido e alcançado. Que aquele homem, assim como nós, tinha os seus dilemas, tinha as suas questões, mas ele não queria se render a Cristo. Ele não queria se colocar na posição de dizer: Senhor, eu me rendo. Nós não somos diferentes desse doutor da lei. As nossas orações, elas estão cheias de conselhos para Deus. Deus, me dê isso e faça isso por mim, desse jeito. Deus, para mim serve se for assim. Nossas reuniões estão cheias de ordens para Deus, porque nós queremos manter a uma certa distância. Eu acho muito legal quando de vez em quando eu me sou pego na oração, começando a falar com Deus assim: ó Deus, lá no Salmo 23 está assim, lá no Salmo 46 está assado. E a gente começa a citar a Bíblia para o próprio Deus, né? Como se dizendo: olha Deus, eu não quero que o Senhor entre na minha vida e mexa em algumas coisas aqui. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa para mim, mas o que eu quero que o Senhor faça está bem definido. O doutor da lei não queria saber o que Jesus poderia fazer por ele. Ele queria apenas se certificar de quem era Jesus, não ter Jesus no seu coração. Como que anda a tua vida de fé? Por que você está onde está? Por que você carrega uma Bíblia? Por que você participou desse retiro? A sua vida tem que ser muito mais do que simplesmente estar sentado num banco, participar de uma igreja e ter uma carteirinha de membro. A sua vida, ela tem que fazer sentido e tem que ter propósitos maiores do que todos os domingos cumprir uma obrigação espiritual, não é? E depois de sair da escola dominical, dar graças a Deus e dizer: graças a Deus, esse ano eu não faltei na escola dominical. E daí? Sua vida não continua do mesmo jeito, seu coração continua do mesmo jeito, porque há questões que precisam ser resolvidas. Enquanto mantemos Jesus à distância, enquanto controlamos a conversa com Jesus e o mantemos a uma certa distância, nós estamos dizendo: sim, Deus, eu quero o Senhor, mas eu quero o Senhor a uma certa distância, para realizar algumas coisas que eu preciso, o resto eu me viro. E hoje eu quero te dizer que você tem 3 maneiras então de viver diante do que esse doutor da lei começa a conversar com Jesus. O doutor da lei, vendo que Jesus não era pego em qualquer palavra, de que ele estava ficando ruim na situação, porque é assim, a gente pensa que a gente está no controle, a gente pensa que está tudo bem. Jesus desconstrói coisas, conceitos. Jesus, ele mexe com o nosso caráter de uma forma tão profunda, quando ele vai chegando perto da gente, que daqui a pouco nós nos tornamos pessoas vulneráveis, e nós não gostamos de ser pessoas vulneráveis. Nós não gostamos que as pessoas conheçam o que verdadeiramente está no nosso coração. Nós não gostamos que as pessoas saibam de que às vezes eu grito, de que às vezes eu fico nervoso, de que muitas vezes eu tenho raiva, de que muitas vezes eu já quis até matar pessoas,
de que às vezes eu queria dar um chute no mundo de tanto que eu sou mal, mas não. Nós não queremos ser vulneráveis, porque as pessoas não nos conhecem. Por isso vestimos uma capa, assim como esse doutor da lei, para manter Jesus distante. Mas hoje eu te convido a despir-se dessa capa, a se tornar uma pessoa vulnerável, a colocar diante de Jesus quem você realmente é. Não aquilo que as pessoas veem na igreja, não aquilo que você aparenta quando você coloca um terno, mas quem você é quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e começa a pensar coisas que só você sabe. Eu quero saber quem você é quando você enfrenta situações e problemas e você tem que manifestar e expressar verdadeiramente a sua fé. Daí surgem então 3 maneiras de viver. E o texto nos remete exatamente a isso. 3 propostas de vida. 3 maneiras que eu e você podemos viver. É nos apresentado então a história de quem seria o próximo. E a Bíblia diz que um homem sai de Jerusalém a Jericó, salteadores, ladrões, acabam, quase deixam morto e vão embora. Vem um levita e um sacerdote, olham para aquele homem moribundo, doente, caído, e também se vão. E depois chega um samaritano. Existem aqueles que vivem assim como ladrões, e a forma que eles pensam é o seguinte: o que é teu é meu. Vire para a pessoa que está do seu lado assim e pergunta: você é igual esse ladrão? Alguns vivem como o levita e o sacerdote: o que é teu, o que é meu, e influenciam uma religião de indiferença. Escute o que eu estou dizendo. Mas o samaritano, ele diz o seguinte: o que é meu é teu. 3 propostas de vida. O ladrão diz: o que é teu é meu. O sacerdote e o levita diz: ó, o que é teu, o que é meu é meu. O samaritano não. Ele diz: o que é meu é teu. E diante dessas 3 propostas começa um debate que Jesus trata sobre 3 propostas de vida. E eu queria explorar um pouquinho essa do ladrão, que representa aquela pessoa que tem um vazio muito grande no seu coração, mas a maneira como ele preenche esse vazio é dizendo: eu quero o que é dos outros, porque só assim eu posso ser feliz. Eu só posso ser feliz quando a minha postura é de que, se eu não posso ter alguma coisa, então eu não posso ser feliz. E é engraçado que eu vejo que a gente tem muito desse ladrão. Porque se a gente vê alguém com alguma coisa, a gente diz: Jesus, eu não sou feliz enquanto o Senhor não me der aquilo. Essa é a atitude dos ladrões. O dia que eu pegar aquilo que é dele, então eu vou ser feliz. E sabe o que eu acho interessante? É que algum autor ele coloca da seguinte forma: o ladrão ele quer viver sem que tenha o que lhe pertence. Ele quer viver, ele quer se encontrar, mas como ele não consegue se encontrar, ele fica sempre olhando para o que o outro tem. Eu queria te pedir para virar para a pessoa que está do seu lado e perguntar se você fica olhando o que as outras pessoas têm.
E geralmente o ladrão diz assim: ele não merece ter aquilo, eu é que mereço. Ele não precisa daquilo, eu é que preciso. Então o ladrão começa a desenvolver, sabe o que? Uma antipatia. Ele não gosta do outro, ele não está nem aí para o outro, ele acaba com o outro, ele destrói o outro. São pessoas invejosas, que se tornam antipáticas, que sofrem uma influência de uma postura de antipatia por tudo e por todos. Não importa o que vai acontecer com você, eu tenho que me dar bem na história. Se você vai ficar doente, se você vai se lascar, o problema é seu, o importante sou eu. Eu penso que existe uma religiosidade hoje muito antipática, porque ela, assim como esses ladrões, procura tirar dos outros, e de repente nós aparecemos como os salvadores da pátria, né? Como aqueles que, você está vendo como que eu tenho, você está vendo como é que eu sou bom. Mas como que você tem conseguido as coisas? Como tem sido as suas conquistas? Como você tem chegado aonde você chegou? Você fica com inveja das outras pessoas e fica perguntando: Deus, por que o Senhor deu para aquela pessoa e não deu para mim? Você não olha para a sua vida, você não olha para dentro de si, mas apenas vive se alimentando da vida dos outros. E como existem pessoas que querem sugar da gente, querem se alimentar da gente. Levante a sua mão assim, por favor. Bata na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, você se alimenta da vida das outras pessoas, você suga das outras pessoas. Essa proposta de vida não é a que Jesus queria que nós fizéssemos. Mas existe a postura dos religiosos, que é a postura do levita e do sacerdote. É uma postura de indiferença com relação à vida. Olha, eu não quero me envolver. Olha, os seus problemas são os seus problemas. Eu já tenho problemas demais. Você acha que passar de Jerusalém para Jericó é fácil? E como diria um certo pregador, levita e sacerdote teriam argumentos religiosos para não atentar para aquele homem moribundo à estrada. O levita diria: a lei diz que se eu tocar nessa pessoa, se ela estiver morta, eu vou ter que passar, segundo a lei, pela purificação lá, vou ter que me lavar. Não. O sacerdote diz: não, eu estou atrasado para o culto, eu tenho que estar lá, porque o sacrifício da ceia sou eu que vou fazer. E se eu for atender esse camarada, eu vou perder o meu tempo. Justificamos a nossa posição de indiferença para com os outros de forma religiosa. Justificamos as nossas atitudes parecendo que nós somos bons crentes. Não é? Não, eu não fiz isso, mas você tem que entender. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu sou uma pessoa que não tem tempo. Meu irmão, olha, sinceramente, olha para mim, o tanto que, né, louvado seja eu, o tanto que eu sou bom, não é? Eu dou o dízimo, eu estou todos os dias na igreja. Se querer cobrar alguma coisa mais de mim é complicado. Olha, não é de ver que eu não falto em nada. Diante dessa postura, nos tornamos indiferentes às pessoas. E uma coisa que nós não aprendemos a ter é olhar para a realidade do outro. Estamos preocupados apenas em cumprir rituais. E como nós somos bons em cumprir rituais? Nós somos bons em vestir roupas bonitas. Nós somos bons em palavras. Nós somos bons para imitar. Nós somos excelentes para enganar. Não são raras vezes que eu converso com pessoas que
estão na igreja, mas ainda não experimentaram uma verdadeira transformação. E nós estamos vivendo na perspectiva, talvez não do ladrão, de querer sugar dos outros, mas viver na indiferença. Cada um por si no tempo de seu murici, né? Como diz o velho ditado. Meu irmão, ó, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Porque é o seguinte, a vida tem muito problema, irmão. Eu já tenho problema demais, eu vou me preocupar com você. Não dou conta não. Né? Você é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas deixa ele agir por nós. Nos tornamos pessoas apáticas. E pessoas apáticas, elas não celebram. Pessoas apáticas, elas vivem sob o peso da religião. Pessoas apáticas, elas ficam medindo o tamanho da saia, o tamanho do cabelo. Elas ficam olhando para ver se o outro vai fazer alguma coisa e vigiar o outro para depois pegar no pastor. Pessoas apáticas, elas não têm vida. Ladrões não têm vida própria, porque eles vivem a vida do outro. Sacerdote e levita não passam a ter vida, porque eles simplesmente vivem rituais, e rituais não traz vida. E às vezes nós nos perguntamos: Deus, eu estou na igreja todos os dias, eu faço tanta coisa, mas por que ainda não estou sentindo que eu tenho vida? Porque cumprir rituais não é trazer vida. Porque carregar uma Bíblia debaixo do braço não é vida. Se a proposta de se alimentar da vida dos outros não é uma proposta saudável, a proposta de indiferença diante da realidade da vida também não é uma proposta saudável para a gente. A postura que eu gostaria que nós tivéssemos é a postura do samaritano, a postura da solidariedade, da empatia, daquele que diz assim: eu paro tudo que eu estiver fazendo, porque eu vou me importar, vou passar a olhar as pessoas. Durante muito tempo eu ensinei na faculdade, durante muito tempo, conforme o pastor Silvano, trabalhei muito no Ministério de Casais. Eu acho que poucas coisas eu não devo ter feito na igreja, mas isso não me habilita em nenhum momento para dizer que eu tenho vida. Não é isso que faz com que nós tenhamos vida. Você ter um cargo na igreja, você participar de um retiro, vai mudar você. E o grande problema é quando você então coloca sua cabeça no travesseiro e se pergunta: o que vai ser de mim? A grande pergunta é quando você olha para dentro de você e você vê uma insatisfação e um vazio muito grande. Porque quando a gente quer sugar da vida dos outros, na realidade é um grito mudo de que alguma coisa está errada aqui dentro. Quando nós somos indiferentes, às vezes nós procuramos até com boas intenções cumprir todas as normas e regras da nossa igreja, mas isso não vai produzir vida em você. A maneira da gente descobrir como nós vamos ganhar vida é fazendo como o samaritano. Quando a gente tem a capacidade de dizer assim: eu vou olhar para o outro. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Você sabe o nome dessa pessoa? Você sabe onde ela mora? Você convive com ela? Você para conversar com essa pessoa? Você já conversou com ela? Já olhou dentro dos olhos dela? Já compartilhou alguma coisa? Você sabe por que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos vivendo uma época em que o outro parece que é ignorado. Nós entramos e saímos da igreja, e eu conheço muita gente que quer entrar e sair da igreja sem ao menos ser apresentado ou conhecido. Ele quer viver no anonimato.
Ele não quer se tornar vulnerável. Ele não quer se tornar conhecido. Eu queria fazer uma proposta então para você, que é de se abrir hoje. Se abrir significa mostrar o que você tem aí dentro. E nem sempre o que tem dentro da gente é coisa boa. Nem sempre o que a gente vai mostrar para as pessoas são coisas boas. Às vezes vão ser feridas, e feridas que estão doendo há muito tempo. Talvez o que nós vamos mostrar para as pessoas são dores. Tivemos uma reunião um tempo desse, nós estávamos pregando, e uma senhora disse que queria conversar com a minha esposa. Enquanto eu pregava, ela não suportou mais e saiu e foi conversar com a minha esposa. Ela diz: eu não aguento mais, eu preciso me abrir. Começou a falar das suas feridas. É alguém que profissionalmente tem um título de doutor. É alguém que, pela idade, você diria uma pessoa madura. É alguém que você diria: nossa, essa pessoa não tem problema. Mas ela resolveu abrir-se, se tornar vulnerável e dizer: olha o que tem dentro de mim. E ela começou a falar de coisas não muito legais, de sofrimentos e de dificuldades que ela passou. Mas isso foi trazendo cura para o coração dela. Se essa pessoa está na nossa igreja, e o que a gente tem visto é uma transformação verdadeira. Ela resolveu tornar-se vulnerável, deixar-se conhecer em coisas muito íntimas e profundas, para que Jesus pudesse realmente ser Senhor de toda a sua vida. Não adianta você querer ficar olhando para a vida dos outros. Não adianta você querer cumprir regras e normas, porque não é isso que vai trazer vida para você. Quando nós olhamos para tudo isso, muitas vezes nós nos sentimos traídos, porque às vezes nós achamos que o motivo de eu não estar bem é porque eu não tenho. Então o pastor falou o seguinte: vai fazer uma campanha de oração na igreja e depois de 7 sexta-feira eu vou ter. Aí o dia que eu tiver, vai estar tudo resolvido. Você passa os 7 sextas-feiras fazendo, consegue o que você quer. Aí na outra semana você chega e diz: pastor, ainda está faltando alguma coisa. Que a questão não é essa. Porque nós precisamos entender a maneira da gente viver. Não é assim. Não adianta eu chegar aqui para você e eu poderia trazer uma mensagem para fazer você pular, para fazer você vibrar aqui, dizer oh glória, falar da glória de Deus, do poder de Deus. Mas eu queria dizer o seguinte: volta ao início da mensagem. O que é vida eterna para a gente? O que é a vida eterna para o doutor? Nós precisamos entender que a nossa fé e o que nós estamos fazendo não é para sermos sementes aqui nessa terra. Você está preparando a sua vida para a eternidade. E o que resolve a tua vida é uma comunhão profunda com Deus. E essa comunhão profunda com Deus, ela acontece quando nós não nos alimentamos da vida do outro, quando nós não somos indiferentes à realidade e apenas cumprimos normas, mas é quando aprendemos a quebrar estereótipos. Porque aqui na parábola do bom samaritano está falando de alguém que era odiado pelos judeus, de alguém que não tinha valor para a sociedade judaica, mas foi ele que socorreu aquele homem moribundo. Jesus estava dando uma paulada nos judeus, nos ouvintes que estavam à sua volta e no próprio doutor da lei, porque os judeus se achavam muito bons, porque eles achavam que eram cumpridores e que eles eram os detentores da vida. Mas o que eu acho de mais poderoso nessa parábola é que
Tudo que os judeus achavam que era certo foi destruído. E Jesus apresenta um valor profundo, vindo de uma pessoa que não tinha valor nenhum. Aleluia. Às vezes Deus tem que quebrar os teus conceitos. Aleluia. Deus tem que fazer você reaprender valores. Nós somos muito apegados a picuinhas. E esses dias eu estava resolvendo um problema. Uma pessoa disse assim para mim: só serve se for assim. Gastei algum tempo com ele para dizer: meu irmão, existem outras formas, abre a tua cabeça, Deus é misericordioso, não vá por esse caminho. E muitas vezes na tua rigidez você colocou os seus filhos fora, na sua cabeça dura você acabou com o resto de possibilidade que tinha de você dar a volta por cima no seu casamento, devido à tua ignorância e você não passar a enxergar as coisas como Deus vê, mas querendo que as coisas saiam do seu modo. Você deixou de enxergar outras realidades, você se torna indiferente, apático à vida, e você diz assim que ainda a culpa é de Deus. Deus, Ele precisa quebrar teu coração, entrar nessa vida, para que você seja vulnerável, para que você se abra, para que você se prostre diante dEle, e não haja nenhuma reserva em você, e você aprenda que as coisas são da maneira de Deus, não da sua. Glória a Deus. Um samaritano acudir alguém que não presta, isso é para quebrar valores nossos, isso é para a gente reaprender. Muita coisa que você está precisando reaprender, meu irmão, no seu casamento. Você precisa reaprender com o filho. Esses dias um filho chega para mim e diz assim: pastor, minha casa está sendo um inferno, pastor. Um inferno. Eu não tenho vontade de ir para casa. Meu pai falou assim: que eu é que faço inferno lá em casa, pastor. Eu abracei ele. Eu disse: não, você é uma pessoa valorosa. Você é uma pessoa que nós amamos. Eu brincava esses dias com a Sheila, e me permite essa digressão aqui. Assim, ser pastor não é fácil, não. Quando a gente quer ser pastor, você para para ouvir as pessoas, você fica até as 2 da manhã chorando com as pessoas. Não é subir em cima de um púlpito e achar que é o dono da verdade, mas é caminhar com as pessoas. Quando você desce do púlpito e senta com as pessoas e elas te enxergam como igual, não como diferente, você passa a servir as pessoas. Foi na terça-feira, no dia dos namorados, nós estávamos num grupo de irmãos e irmãs. Achei interessante, meu irmão chegou e me disse: pastor, por que o senhor é o último a comer? Por que o senhor está olhando todo mundo primeiro? Eu brinquei com eles, né? Porque eu quero ver se vocês estão bem servidos. A tendência nossa é de querer o primeiro prato. A tendência nossa é de gostarmos de regras e normas e acharmos que com isso nós estamos bem com Deus. Mas assim como o doutor da lei, continuamos mantendo Jesus a uma certa distância, porque não queremos ser vulneráveis. A proposta do samaritano é interessante. Primeiro, ele não faz voto de pobreza, pelo contrário, ele é alguém que tinha credibilidade. E aqui eu quero desfazer 2 coisas erradas. Eu não gosto dessa teologia da prosperidade do Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, porque isso tem trazido um problema sério para a gente. Mas também eu não sou da teologia da pobreza, que tudo vai ser lá no céu. O samaritano é alguém que tem crédito. E eu acho interessante a palavra de um certo pastor, ele diz assim: riqueza não traz felicidade.
Verdade? É ou não é? Mas pobreza também não traz, não. Quem é que vai dizer assim